quando ele pede, por exemplo, no segundo volume da História da Sexualidade, que não cobrem dele coerência, continuidade. Como é que você vê esse tipo de aposta na dinâmica, no dinamismo do pensamento, para alguém que hoje trabalha com educação? Eu penso que isso diz muito respeito ao que é a filosofia. A filosofia, e Foucault era um filósofo, né? Então, o que Foucault está querendo dizer com isso, eu penso, é que, na verdade, a filosofia não tem conteúdo, não é um saber de conteúdos, não é um saber a ser transmitido. A filosofia é uma relação com o pensamento, é uma forma de se pensar. Então, alguém que está vivo é alguém que está pensando, é alguém que se desloca, é alguém que não tem um saber pronto para ser transmitido, para ser aprendido. Eu penso que isso tem a ver com um deslocamento. Digamos, filosofar é dar vida ao pensamento, é dar movimento ao que se pensa, é procurar novos problemas, é criar outras maneiras de enfrentar os problemas. Eu penso que isso é o que sugere Foucault, que a filosofia não passa por um corpo de saber, não passa por um pensador, por uma teoria, por um sistema. Passa por dar vida ao pensamento para que possamos pensar o que ainda não pensamos, para que podamos ser de outra maneira daquela que somos. Porque nós trabalhamos ou com essa noção universal de verdade, uma verdade única e que pode ser desvendada, que pode ser conhecida por nós, ou nós trabalhamos, o que poderíamos chamar de uma verdade lógica, né? Ou nós trabalhamos também com uma espécie de verdade psicológica, né? Aquilo de dizer que algo é verdade para mim, mas não é verdade para você, né? Nós temos distintas verdades, o que nos leva a uma concepção relativística da verdade. O Foucault, influenciado por Nietzsche, não vai trabalhar nem com essa hipótese lógica da verdade como sendo universal e nem com a hipótese psicológica e relativística da verdade. Ele vai trabalhar com a verdade como sendo uma produção histórica, uma invenção histórica e uma invenção que depende de todo um conjunto de forças. Portanto, a noção é de que a verdade é um efeito de relações de poder. É verdade aquilo que as pessoas que se colocam numa determinada relação de poder e numa posição de poder impõem como sendo verdadeira num determinado momento histórico. E o que nós podemos fazer é justamente conhecer esses jogos de como a verdade é produzida. Estamos acostumados a conceber o poder como algo negativo, algo que interdita, que proíbe. Para Foucault, o poder é isso, mas também é uma instância produtiva. Foucault mostra que o poder produz saber, assim como os saberes produzem novas relações de poder ou são usados para a manutenção de determinadas relações de poder. Na teoria de Foucault, é difícil separar os efeitos de saber e os efeitos de poder. Saber e poder estão intimamente relacionados. Silvio, o Foucault faz toda essa crítica à modernidade, aos conceitos da modernidade, à ideia de sujeito da modernidade. Levando em consideração isso, faz sentido ainda hoje a gente pensar na educação como uma prática de liberdade? Pode parecer estranho falar em prática de liberdade na educação, mas é justamente a isso que nos levam os últimos trabalhos do Foucault. Ele estava pesquisando a história da sexualidade no Ocidente, escreveu um primeiro volume da sua história da sexualidade e quando ele se volta para o período antigo e vai estudar as práticas sexuais entre os gregos e os romanos na antiguidade, ele se encontra com um conceito que foi muito desenvolvido pelos filósofos estoicos, que é o conceito de cuidado de si. O que Foucault recolhe dos filósofos antigos, dos estoicos antigos, é justamente esse cuidado de si tomado de uma maneira muito mais ampla do que pura e simplesmente o cuidado com o corpo, mas o cuidado de si como uma espécie de cultivo de si,
que tem a ver com o corpo, sim, mas também tem a ver com a mente, com o espírito, com a cultura. Então, cuidar de si é cultivar-se. E o Foucault encontra esse conceito na antiguidade grega e na transição do mundo grego para o mundo romano como um conceito que, de alguma maneira, substitui um outro conceito importante entre os gregos, que era o conceito de conhecer-se a si mesmo. Então, para os gregos, era muito importante esse trabalho sobre si mesmo para se conhecer. E o Foucault vai mostrar que na história da cultura grega começa a haver uma inflexão, uma transição desse princípio do conhecer-se a si mesmo para o princípio do cuidar de si mesmo. Então, o cultivar a si mesmo e construir a sua personalidade. Para isso, nós vamos ver uma série de exercícios que eram praticados pelos estoicos e recomendados pelos estoicos. Eram práticas ligadas ao corpo, como na relação saudável com os alimentos e com a sexualidade, ligadas à alma, relacionadas à produção da personalidade e ainda ligadas ao conhecimento de si, incentivando uma atitude reflexiva de suas ações. Então, o cuidado de si tem uma relação direta com a liberdade, né? Porque é um ato da pessoa cuidar de si mesmo, pensar sobre si, trabalhar na construção de si mesmo. O que isso tem a ver com a educação? Como que a gente poderia relacionar o cuidado de si, a prática de liberdade e a educação? Bem, o problema é que a gente pensa, em geral, na crítica que Foucault fez da instituição escolar, né? E se a gente toma a crítica que Foucault fez em relação à instituição escolar como o padrão do que é a educação, dificilmente nós poderíamos falar em prática de liberdade na educação. Porque nós vamos ter a educação como essa conformação do sujeito, como essa construção externa do sujeito, segundo determinados princípios e determinados moldes sociais. Mas se a gente pensa a educação como um desses instrumentos do cuidado de si, nós também podemos ver no processo educativo esse modo do sujeito cultivar-se a si mesmo. Nós podemos ver no processo educativo não apenas um processo de transmissão de saberes, de transmissão de conhecimentos, essa educação extremamente conteudista que nós estamos acostumados a ver, essa educação que sempre tem um objetivo externo ao sujeito, um objetivo externo ao indivíduo, que é terminar o ensino fundamental, que é fazer um ensino médio, que é passar num vestibular, que é concluir um curso superior e se inserir no mercado de trabalho. Há sempre um objetivo externo colocado para o processo educativo, né? E muito pouco, em muitas raras vezes, nós pensamos no processo educativo como um processo de construção efetiva do sujeito, em que o objetivo é o do sujeito cultivar-se, formar-se, fazer-se, construir-se através desse processo educativo. Mas se lançamos o foco sobre essas obras do último Foucault, do último período de produção do Foucault, o que nós vamos descobrir é justamente a possibilidade de pensar a educação como esse processo de cultivo de si mesmo, de cuidar de si mesmo. A tarefa do educador é, muito propriamente, uma tarefa de cuidar do outro. O educador é aquele que cuida dos estudantes, é aquele que está velando pelo processo de construção dos estudantes. Mas, ao mesmo tempo que cuida do outro, o educador cuida de si mesmo, porque ele só pode cuidar do outro se ele cuida de si, né? Mas, na medida em que o educador cuida do outro, ele abre o espaço para que cada sujeito, para que cada indivíduo, para que cada estudante esteja também entrando nesse processo de se cultivar e de cuidar de si mesmo, né? Então, nós podemos construir toda uma teoria da educação para compreender a educação como esse processo de cuidar de si, né? Em que cada sujeito aprende a lidar da melhor maneira possível com o seu corpo e lidar da melhor maneira possível com o seu espírito, com a sua mente. E isso tem a ver, então, com a prática de liberdade? Claro, porque se a educação é pura e simplesmente um processo de dominação sobre os sujeitos, não há uma liberdade possível. Mas se a educação é também, e eu não estou dizendo que ela é exclusivamente isso, mas ela é também esse processo de cuidar de si mesmo, de se cultivar, né? Esse cultivo de si é o fundamento da liberdade. Eu só posso afirmar a minha liberdade, eu só posso me colocar como um sujeito autônomo, como um sujeito livre, se eu cuido de mim mesmo.
Walter, você tem explorado um pouco, nos últimos cursos do Foucault, a leitura que ele faz de Sócrates, da filosofia antiga, e tem feito algumas relações, né, sobre esses comentários que Foucault faz de Sócrates, a figura de Sócrates e a figura do professor. Né? Você poderia nos falar um pouco sobre isso, desse potencial da obra de Foucault para se pensar a educação, mas por esse viés do último Foucault? Sim, Foucault, de uma forma geral, é um pensador que não é um filósofo clássico no sentido de que não tem livros sobre outros filósofos, não se interessa por recriar uma história da filosofia, mas se interessa por pensar com outras figuras alguns problemas. E Sócrates entra no último Foucault como alguém que ajuda a pensar a Foucault uma estética da existência, uma forma de vida, alguém que pensa e vive o que pensa, alguém que ensina aquilo que pensa para si e para os outros. E nesse sentido, Foucault diz que Sócrates, de alguma maneira, inverte a relação entre quem ensina e quem aprende da pedagogia tradicional em Atenas. Ou seja, ali onde um pedagogo dizia para o aluno: tu não sabes e eu sei, e por isso te ensino, Sócrates diz: tu não sabes, mas eu também não sei. E o que eu procuro não é te passar um saber que eu teria e que tu não terias. O que eu procuro é procurar que tu cuides daquilo que não cuidas, que tu olhes para aquilo que não olhas, que tu des atenção para aquilo que não atendes. Ou seja, ensinar, ocupar o lugar de professor não seria transmitir um saber, seria chamar atenção para aquilo que o outro não quer atender. Silvio, a gente está falando de cuidado de si, a gente faz essa relação com a educação, a gente poderia trabalhar essa questão do cuidado de si educacionalmente ou dentro da escola. Agora, como a gente faz para não cair numa perspectiva narcisista? Como que a gente faz para entender esse cuidado de si, não como uma coisa totalmente do indivíduo, dele para ele mesmo, com ele mesmo, independente de todas as outras coisas que acontecem? Esse é o grande risco, né? Porque quando falamos em liberdade, e quando falamos em sujeito, quando falamos em indivíduo, quando falamos em autonomia, e quando falamos de tudo isso num mundo como o nosso, as coisas ficam bastante complicadas, porque de fato uma primeira leitura seria a de dizermos que então, para que cuidar de si, basta que eu cuide da minha dieta, que eu exercite o corpo, que eu me cultive e que eu faça tudo isso para o brilho do meu eu próprio, né? Agora, essa é o grande chamamento que a sociedade capitalista neoliberal hoje faz a cada um de nós. Então, exercitar esse cuidado de si absolutamente individualista e narcisista nada mais é do que reafirmar o fundamento mesmo dessa sociedade na qual nós vivemos, né? Portanto, fazer isso é estar preso ou ser uma presa dessa sociedade que nos controla justamente por esses mecanismos todos de um certo hedonismo e de um narcisismo contemporâneo. O risco que nós corremos é grande e por isso é preciso muito cuidado ao tematizar esse assunto na prática da sala de aula. Mas embora o risco seja grande, os efeitos também podem ser muito positivos, né? Desde que nós, educadores, nos comprometamos com um processo de formação desses sujeitos em que eles se entendam como sujeitos, sim, mas como sujeitos que fazem parte de um grupo, que fazem parte de uma sociedade. São históricos. E que são históricos e que estão situados num determinado processo, que vivem de acordo com determinados valores e que cuidar de si mesmo não pode ser desarticulado do cuidar do outro, né? Cuidar de si mesmo para que eu possa ser melhor é também garantir condições para que o outro seja melhor, né? É aí que está o padrão ético dessa discussão.
Foucault faz uma discussão muito interessante, que é de separar a moral da ética, né? Porque para o Foucault, a moral é toda essa prescrição de normas, né? E viver moralmente é viver de acordo com essas normas socialmente prescritas. E ele vai diferenciar a ética, colocando justamente a ética como sendo essa ação refletida do indivíduo sobre si mesmo. Então a ética tem toda essa dimensão de individualidade, não é simplesmente agir de acordo com determinados padrões impostos socialmente, mas é agir segundo a sua própria reflexão a partir desses padrões que estão impostos socialmente, né? O indivíduo que age eticamente é justamente esse indivíduo que cuida de si, que cultiva a si mesmo, que se preocupa consigo mesmo. Mas esse indivíduo que se preocupa consigo mesmo e que cuida de si é também necessariamente um indivíduo que se preocupa com o outro e que também cuida do outro. Então, quando Foucault busca esse conceito nos antigos, esse conceito é colocado de uma maneira muito distinta, numa situação histórica muito distinta daquela que nós vivemos hoje. Daí o risco de nós simplesmente aplicarmos esse conceito ao nosso mundo extremamente individualista e narcisista, né? O trabalho do professor hoje que queira se influenciar por essa ideia do cuidado de si é justamente o trabalho de tentar exercitar uma afirmação desse mundo que está posto aí. Esse nosso mundo hoje é um mundo que nos leva a sermos fascistas. Esse exercício do individualismo e do narcisismo é um exercício fascista. E o Foucault saúda o livro do Deleuze e do Guattari, porque ele também está preocupado com essa dimensão de como construir uma vida não fascista. Construir a sua vida como uma obra de arte é construir uma prática de vida não fascista. É construir uma prática de vida em que eu cuido de mim, mas também cuido do outro. Eu estou preocupado comigo, mas também estou preocupado com o outro. E qual é o ponto exato de semelhança disso, então, com obra de arte? O que é exatamente dizer levar a vida ou construir a vida como uma obra de arte? O que ele queria dizer com isso? É um outro tema que Foucault resgata de Nietzsche, né? A dimensão estética, né? Então ele vai inclusive usar a fórmula de afirmar a ética como uma estética da existência. Dois campos filosóficos que parecem absolutamente separados, né? O campo da ética e o campo da estética, e que o Foucault vai colocar em articulação, né? Então ele vai afirmar a ética do cuidado de si é uma forma de construir a sua vida como se fosse uma obra de arte. O que significa isso? Bom, uma obra de arte é uma criação, né? Há todo um trabalho do artista que é um trabalho de criação. É um trabalho que ele toma alguns elementos que estão postos e, a partir desses elementos que estão postos, ele inventa alguma coisa, ele cria alguma coisa e ele cria alguma coisa que tem a intenção de ser bela.